Você já percebeu como o mundo moderno parece estar constantemente tentando te arrancar de si mesmo? Como se cada notificação, cada propaganda e cada distração fosse planejada para sugar a sua atenção e enterrar a sua força interior. Pois é, muitos vivem sem notar que se transformaram em reféns de um modo de vida automático, mecânico, que mina a energia mental e seca a vontade de viver. Mas aqui eu não quero te dar uma aula fria, nem um sermão distante. Quero falar contigo como se estivéssemos frente a frente, como dois guerreiros sentados diante de uma fogueira, refletindo sobre o que realmente importa. Porque no fundo, a batalha mais difícil que você trava todos os dias não é contra o mundo lá fora, é contra o esquecimento de si mesmo. E é nesse ponto que entra a força da individualidade. Aprender a estar só não é um castigo, é um treinamento. É nesse terreno silencioso que você se reconcilia com a sua disciplina, descobre a própria competência e finalmente entende que ninguém virá te salvar. Quando você está sozinho, não há desculpas. Se você não se levanta, nada acontece. Se não disciplina o corpo, ele apodrece. Se não alimenta a mente, ela se atrofia. Na solitude, a pressão é apenas a da sua própria consciência. Não existe chefe, não existe plateia, não existe multidão. Só você, olhando no espelho da sua alma. E talvez seja exatamente isso que assusta tanta gente. A solidão expõe. Ela mostra quem você é sem máscaras. É nesse espaço que você percebe se realmente tem vontade ou se tudo em você é apenas hábito herdado, cópia de outros, obediência cega ao que a sociedade impôs. O homem moderno teme a solitude porque ela o desnuda. Mas quem aprende a abraçá-la descobre algo grandioso. A verdadeira liberdade nasce do domínio de si mesmo. Agora, vamos ser claros. Esse individualismo de que falo não é o narcisismo egoísta. Não é colocar-se acima dos outros para explorá-los. O verdadeiro poder individual é o de se lapidar sozinho, sem precisar da aprovação alheia, sem carregar influências tóxicas, sem se perder no barulho de grupos. É construir a si mesmo como quem talha uma espada, golpe por golpe, até que ela brilhe. E isso exige cortar excessos, exige dizer não a conexões superficiais, a conversas vazias, a distrações que corroem seu tempo. Não significa se trancar em casa e fugir do mundo. Significa não desperdiçar sua energia em vínculos que não somam nada. É a arte de escolher onde colocar a sua atenção e de quem realmente merece estar perto de você. Pense comigo. Quantos dos seus dias são roubados por pessoas que não acrescentam nada, por hábitos que só drenam a sua vitalidade, por opiniões rasas que ocupam sua mente? E quantas vezes você deixou de investir em si mesmo porque estava ocupado demais, tentando agradar ou se distrair? O poder da individualidade é exatamente isso: reconquistar o trono da sua própria vida. Porque quando você se conhece, quando descobre do que é capaz, nada mais te paralisa. É nesse caminho que nasce o autoconhecimento. Não em manuais prontos, não em fórmulas mágicas, mas no exercício diário de estar consigo mesmo. A maioria entra na vida adulta sem nunca ter se encontrado de verdade. Vivem como sombras. Trabalham, consomem, falam, mas não sabem quem são. Passam anos fugindo do silêncio que revelaria essa verdade. Mas é só quando você encara essa jornada que começa a perceber: o maior propósito da vida é tornar-se quem você realmente é, não quem o mundo espera que você seja. E isso, meu amigo, exige coragem. Coragem para silenciar as vozes externas. Coragem para encarar a carência que te empurra a buscar aprovação. Coragem para suportar o desconforto de estar sozinho e não se perder. Porque aqui está um ponto crucial. Muitas pessoas estão sozinhas, mas não vivem a solitude de forma correta. Estão isoladas fisicamente, mas continuam dependentes emocionalmente.
mergulhadas em redes sociais, carentes de validação, consumindo lixo mental sem parar. Isso não é solitude, isso é solidão doentia. A solitude verdadeira é intencional. É estar só para se fortalecer. É escolher a si mesmo como prioridade. É cortar ruídos para ouvir a própria mente. É criar um espaço de disciplina em que você é ao mesmo tempo comandante e soldado. E sim, isso pode ser solitário. Mas é dessa solidão fértil que nasce a maturidade. Você aprende a ser suficiente, aprende a caminhar sem precisar de aplausos. Aprende a encontrar beleza no simples, numa leitura profunda, num treino feito em silêncio, num momento de reflexão que ninguém vê, mas que molda a sua alma. Esse é o caminho que poucos ousam trilhar, mas é o único que pode realmente transformar você em um indivíduo forte, lúcido e disciplinado em meio a uma sociedade que se desfaz no excesso e na superficialidade. Então, se há um conselho que posso te dar hoje, é este. Livre-se das amarras sociais que te puxam para baixo e volte-se para dentro. A solitude não é um peso, é um privilégio. É a arena onde você descobre quem é de verdade. E lembre-se, não se trata de viver contra o mundo, mas de não permitir que o mundo moderno apague a sua essência. Se você não tomar posse de si mesmo, alguém tomará por você. Seja o algoritmo, a propaganda ou a opinião da massa. A solitude é o antídoto, e é nela que você encontra a força de ser inteiro, dono de si e imune às correntes que aprisionam os fracos. Se na primeira parte falamos sobre a força da solitude e da individualidade, agora precisamos olhar para outro ponto crítico. A qualidade das conexões que mantemos e a forma como o mundo moderno está destruindo a nossa capacidade de pensar, conversar e agir com clareza. Pense por um momento. Quando foi a última vez que você teve uma conversa verdadeira? Uma daquelas que fazem o tempo passar, sem que você perceba, onde ideias circulam, reflexões se aprofundam, e você sente que saiu dali mais rico mentalmente. Pois é, talvez faça muito tempo. Hoje, as conversas se transformaram em disputas de opinião. Se você concorda, é aliado. Se discorda, vira inimigo. A nuance desapareceu. O cinza foi extinto. Restou apenas o preto e o branco. E sabe por quê? Porque estamos presos em um ciclo vicioso alimentado pelo excesso de informação e pelo algoritmo que dita o que você consome. Cada clique, cada curtida, cada segundo de atenção se transforma em combustível para que te mostrem mais do mesmo. Resultado, você vive numa bolha, achando que enxerga o mundo, quando na verdade só vê reflexos repetidos de suas próprias crenças. E o mais triste é que isso está matando nossa capacidade de dialogar. Pessoas exaustas mentalmente não conseguem ter paciência. Pessoas intoxicadas por excesso de estímulos não têm profundidade. Tornaram-se frágeis, irritadas, superficiais. É por isso que tantos evitam conversas longas e preferem distrações rápidas. O cérebro simplesmente não consegue lidar. Agora, olhe em volta. Quantos estão nesse estado? Talvez até você, em algum momento, já tenha sentido isso. Incapacidade de se concentrar. Dificuldade para aproveitar um momento simples. Ansiedade sem causa aparente. Tudo isso não é mistério. É consequência direta de como tratamos nossa mente e nosso corpo. E aqui entra o segundo ponto: a falta de vontade. O homem moderno não está fraco apenas porque o mundo é duro. Ele está fraco porque se trata mal todos os dias, se alimenta de lixo, consome estímulos tóxicos, se compara a vidas irreais na tela, passa horas no celular e depois ainda se pergunta por que não consegue se sentir bem. Mas como esperar energia de alguém que passa o dia inteiro intoxicando o corpo e a mente? Como cobrar clareza de alguém que nunca silencia, que nunca respira, que nunca se desconecta? É impossível.
O pior é que muitos, em vez de corrigirem o caminho, escolhem a saída mais fácil: remédios, desculpas, atalhos. Tentam curar a mente com a mesma mentalidade que a adoeceu. Querem resultados sem mudança de hábitos. Querem paz sem disciplina. Querem clareza sem detox. E é aqui que entra a reflexão dura. Se você não cuidar de si, ninguém cuidará. O sistema não está interessado no seu bem-estar. O sistema lucra com a sua distração, com a sua dependência, com a sua exaustão. Quanto mais frágil você for, mais manipulável se torna. É por isso que eu insisto, ficar mais na sua não é covardia, é estratégia, é proteção mental, é escolher se afastar de conversas inúteis, de distrações constantes, de hábitos que te enterram. Não para se isolar de forma doentia, mas para se reconectar com aquilo que é essencial. Porque quando você começa a se cuidar de verdade, percebe o óbvio. Pequenas mudanças transformam tudo. Sentir o sol no rosto, ler em silêncio, comer algo que nutre, respirar fundo sem pressa. Parece simples demais, mas é exatamente no simples que mora a força. O problema é que o simples foi sufocado. Hoje, o normal virou correria, distração e excesso. Mas o que é comum não significa que seja saudável. O fato de todos estarem mergulhados nesse ciclo não significa que você deva aceitar. O que chamam de vida normal é, na verdade, um conjunto de hábitos destrutivos embalados como conveniência. E aí você precisa decidir: vai continuar se deixando levar ou vai criar sua própria rota? A solitude e a disciplina individual são o caminho para escapar dessa armadilha. Porque quando você escolhe o silêncio, você se descontamina. Quando escolhe a disciplina, você reconquista a vontade. Quando corta os excessos, você volta a respirar de verdade. E é exatamente isso que falta hoje: respirar. Respirar sem pressa, sem ruído, sem o peso de ser manipulado por todos os lados. Respirar sabendo que você está retomando o controle da sua vida. No fim, a mensagem é simples, mas poderosa. Se concentre em si. Detox da mente. Reconstrua sua vontade. Escolha a solitude ao invés de distração. E lembre-se, ninguém vai te dar isso de presente. É você contra o sistema. É você contra os hábitos ruins. É você contra a sua própria preguiça. Mas essa luta é a única que realmente importa. Quando você decide viver assim, algo muda. Você passa a sentir leveza. Sua mente volta a funcionar, sua energia retorna. Você percebe que, no fundo, não precisava de tanto, só precisava de disciplina, de foco e de presença. E esse é o caminho estoico de verdade. Não se trata de frases bonitas ou técnicas mágicas. Se trata de cortar o excesso, de cuidar de si e de se tornar inteiro. Então, da próxima vez que sentir que está perdido, que não consegue pensar direito, que a vida está pesada demais, lembre-se disso. A solitude é o remédio. A disciplina é a cura. O foco em si mesmo é a arma. Faça esse pacto consigo mesmo hoje. Pare de se intoxicar. Reconstrua sua vontade. Respire, porque no fim das contas, viver com presença é o que vai te salvar do abismo em que tantos estão caindo.